Olá, eu sou a Adriele Silva e estou aqui com Lara Jacques para apresentar mais um episódio da série Imagem nas Mãos, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com o Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco. A série apresenta as imagens gravadas em diferentes formatos de vídeo por movimentos sociais e organizações populares que atuaram aqui no estado de Pernambuco entre os anos de 1980 e início dos anos 2000. E hoje nós vamos conversar sobre a produtora de filmes Produções do Tempo. Criada em 1987 por Luiz Lorenzo, Pedro Arão, Edinho Moraes e Germano Coelho Filho, ela encerrou as atividades no ano de 95, com uma história que testemunhou a força do audiovisual popular em Pernambuco. E quem está aqui hoje com a gente para conversar sobre Produções do Tempo é o cineasta e um dos fundadores do coletivo Luiz Lourenço. Luiz, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. É também um prazer enorme estar aqui para falar sobre esse assunto. Luiz, para começar, a gente quer saber como é que surgiu a Produções do Tempo e como é que começou a história de vocês. A Produções do Tempo surgiu assim de uma vontade, digamos, de nós quatro de movimentar, né? A gente tinha um contexto que é bom lembrar do país onde a gente estava vindo já para uma nova Constituinte em 88, né? Então, assim, a gente é animado com esse contexto político de mudanças, né? Foi um contexto que já propiciava um certo grau de democracia e tem um componente de mudança de tecnologia, que foi aí que surgiu também as novos formatos de gravação em vídeo, né? Quando surgiu as bitolas amadoras, o que propiciou muito mais gente se apropriar dessa linguagem, dessa tecnologia. A peleja, no caso, que é o primeiro trabalho que a gente fez com o nome da Produções do Tempo, ela vem um cruzamento, digamos assim, de duas formas de gravar, né? Que era o filme Super 8 e depois o vídeo com câmeras portáteis, com edição mais ágil, né? Então a gente se aproveitou desse contexto para, digamos assim, iniciar nossa luta nesse campo da imagem do vídeo no movimento popular. Luiz, com isso, o objetivo de vocês era fugir da produção comercial da época. Como é que vocês faziam isso? Olha, é bastante complicado o contexto que a gente surgiu. A gente tinha uma ideia que poderia ter um diferencial dentro do mercado, se bem que a ideia não era bem atuar no mercado, mas a gente criou a Produções do Tempo, na verdade, com uma inspiração poética, na verdade. O nome Produções do Tempo eu tirei de um poema do poeta inglês William Blake, né? Que tem um poema que fala que as abelhas estão eh, encantadas com as produções do tempo. Foi essa inspiração. Eu lembro que a gente, quando foi para um advogado para fazer um contrato social para passar a existir legalmente, a gente ia cheio de ideias, como, por exemplo, muito influenciado pelo manifesto de Oswald de Andrade, né? Ele teve uma influência grande, a gente tinha essa vontade de revolucionar, né? Então, foi dentro dessa ideia. Agora, na prática, a gente não tinha nenhum investimento, a gente tinha apenas um espaço que a gente inicialmente conseguiu de graça para poder se organizar, porque era um imóvel da família do Germano Coelho Filho, que era um dos nossos sócios, mas na prática a gente não tinha condições de concorrer no mercado, porque naquele tempo a tecnologia era ainda muito cara e restrita a grandes produtoras, né, que produziam na área comercial.
Então, na prática, a gente foi difícil sobreviver os anos que a gente sobreviveu e produzir as coisas que a gente produziu. Então, além da peleja que foi, na verdade, uma autoimposição que o nosso grupo tinha que fazer aquilo, né, independente de grana, de etc. E depois a gente tentou aproveitar editais que existiam na área do serviço público, municipal, estadual, e fazer alguns vídeos que tinha, digamos assim, uma utilidade mais direta, né? A gente fez um vídeo sobre as vacinas que as crianças tomam, a gente fez um vídeo, enfim, com temáticas que nem sempre era aquilo que a gente pensava, né? Então, por exemplo, a gente também fez um que foi um edital da Prefeitura de Recife, mas a gente conseguiu transformar, dar uma cara de um vídeo não institucional, né? Um vídeo que expressava também as ideias políticas que a gente estava propondo. Quando vocês quatro se juntaram, qual foi o objetivo, assim, que vocês queriam mostrar? Então, a gente estava num contexto onde a produção era pouco ousada, digamos assim. Então, a gente queria ousar um pouco nessa área, seja do ponto de vista da linguagem, por exemplo, a peleja, ela junta não só o vídeo ou as filmagens de Super 8, mas também ele inova na linguagem no sentido de que não é um documentário tradicional, embora ele tenha partes documentais, mas ele se apropriou de uma, digamos assim, uma mitologia da cultura popular, né? Tanto que o nome ele tem um peso, uma influência do cordel, né? Ele expressa aquela vontade que a gente tinha, toda a influência nossa, né? Eu e Pedro, que somos, e Edinho também de Caruaru, a gente tem uma influência muito grande da feira. A feira teve um papel fundamental na estruturação desse vídeo, né? Ele é todo vivenciado ali na feira, ele foi todo construído a partir de cenas que a gente via no cotidiano, né? Então, essa vontade que era maior do que propriamente ganhar dinheiro, se dar bem no mercado, etc. Muito bacana, Luiz. Muito bacana mesmo. E para entender um pouco mais da história da produtora, a gente vai assistir ao filme que o Luiz falou e que deu origem a tudo isso, deu origem à produtora, que é o filme A Peleja do Bumba Meu Boi contra o Vampiro do Meio-Dia. Mais uma vez se referiu o presidente João Figueiredo à máxima que tem norteado o seu governo: o bem-estar de todos os brasileiros dentro de um planejamento racional de desenvolvimento. Desta feita em Cáceres. Claudino, que boneco é esse? É o artista lascado. É o artista que trabalha em série. Obrigado, como eu, né? Eu podia fazer um boneco por dia. Mas aí então faço 7 e 8, para vender muito barato para sobreviver. Como bem, meus filhos, que trabalham por série. Pelo menos Antônio. Antônio faz peças preciosas, que ele podia fazer uma por dia. Está fazendo 40, 50, para vender muito barato. É obrigado a vender muito barato. Trabalha demais, vende muito barato, não dá para viver. Porque não pode fazer o que quer. É como eu. Não posso fazer o que quero, o que gosto. Por isso vivo lascado dessa maneira, né? Eu e todos. Eu e muitos aqui do Alto Moura, não todos, muitos, né? Então eu faço essa comparação
dessas pessoas como o vampiro que sunga o sangue do artista, né? Então eu fico triste com isso. Quer dizer, o meu trabalho não tem valor. Podia ter muito valor, mas não tem. O artista em si próprio não sabe dar valor ao seu trabalho. Mas alguém que toma conta dessas coisas, que bole com esse movimento, podia dar o valor necessário. Outra, hoje a minha mulher não foi para Caruaru fazer feira. Hoje não foi fazer feira. Eu não tenho 1 centavo para fazer feira. Não tem. Agora vocês veem, tanto nome na televisão, na revista, no jornal, tanta coisa, mas só nome. E o artista continua se lascando. O artista pega uma mixaria muito pouca, vai para Caruaru fazer feira. Quando chega lá, ele olha, isso não dá para comprar nada, peraí. Pega o cesto, encosta no pé de um barcão, pega o saquinho vazio do pé do barcão, aí vai o quê? Tomar cachaça com aquela mixaria, porque não dá mesmo para ele comer, nem comprar lenha, nem pagar barro, nem nada na vida. Volta para casa, bebe. Quando é à noite, taca-lhe uma dor de barriga, ele não pode estar mais de cocora, aí fica de 4 pé, com um sabugo, ali limpando o pingo de sangue que sai do intestino dele, porque aquela bicharia não dá para ele, vai tomar cachaça. Eu quero fazer meu plano, eu peço a nosso Senhor, Caruaru no valor, a caristia é demais, o tempo não dá cartaz, eu digo de noite a dia, por causa da caristia, o mundo não presta mais. Há 30 anos passados, o homem com 100 cruzeiro, comprava boi e carneiro, ainda sobrava um trocado, hoje o tempo tá mudado, nada não tem garantia, o pessoal de hoje em dia, que pega a mulher, o homem, vive morrendo de fome, por causa da caristia. O povo deixou de fazer arte porque não tem o que comer. As coisas desapareceram, como se pode fazer arte? A arte está escondida, os homens de bem, os homens que poderiam fazer arte estão condenando. Não se pode fazer arte numa época como estamos. Todas as artes estão trancadas. Vai começar a beleza, Jorge Pilas e confia, que teve o bomba meu boi na mais tremenda agonia. Lutando para vencer, o vampiro do meio-dia, o vampiro do meio-dia. Eu venho percorrendo o mundo inteiro pra pegar bomba meu boi e meter no atoleiro e sair sangrando gente do Brasil ao estrangeiro. Você é um infeliz, com o espírito de pantera, é a besta mãe das trevas, a mãe dessa terra, a destruição da terra, da consumação da era. Sou vampiro que voa por vale, colina e serra, só promovendo questão, caristia, fome e guerra. Pegando bomba meu boi, deixando ele por terra. Esse vampiro dos outros é bastante diferente, os outros vai pela noite, atacando ocultamente. Esse é de noite a dia, como terrível serpente. Esse é de noite a dia, como terrível serpente. Não quero bomba meu boi com ouro, prata ou joia, quero vê-la no acosto, sem ter dinheiro nem boia.
as duas pernas quebradas e os braços na tipóia. É você, monstro perfeito, de coração infeliz, que anda sobre uma terra e bateu pra sangrar a humanidade e acabar nosso país. Ainda está muito bom, mas eu arrochar a cela, bota briga e cortadeira, arca de explorar costela, pega e dá no bobó, pra beber sangue na goela. Minha gente, esse vampiro é tipo de grama boa poesia, que se chama de cordel, sangra com a carícia, na tentação de aluguel. Eu quero é beber sangue de gente, e covarde meu boi, num saco de água quente. Quem for pequeno se arrasa, passando na minha frente. Vampiro são uma febre, tá com a bexiga no pescoço do povo. Só vai na chibata, não é mesmo? Na chibata. Junta esse povo todo por aí, bota esse vampiro pra correr. Dinheiro só tem pra quem é dono de grandes negócios. Pra quem é feirante, é só pra se matar de trabalhar e não tem nem dinheiro pra se sustentar direito. É sempre passando necessidade. Agora você veja, parece que só quem paga imposto é os pobres. Pros ricos, até avalizar eles avalizam. E a gente vai fazer o quê? Tem que lutar contra essa safadeza toda. Pois é, já dá para ver, né? Um trabalho muito bacana, muito complexo e cheio de particularidades. E a gente volta a falar sobre ele no próximo bloco, não sai daí. Estamos voltando com o programa Imagem nas Mãos e continuamos a nossa conversa com Luiz Lourenço. No bloco anterior, assistimos a um trecho da peleja do Bumba Meu Boi contra o Vampiro do Meio-Dia, vídeo este que marcou o início da Produções do Tempo. Luiz, como surgiu a ideia de unir o mito do vampiro com a tradição do Bumba Meu Boi? Surgiu da nossa vivência cultural lá em Caruaru, que a gente tinha a feira como uma principal referência de produção artística nesse nível, né? Nesse nível popular, a utilização do cordel, os feirantes e inclusive os artistas que ponteiam os lugares lá da feira sempre influenciaram a gente, né? Eu, meu irmão, as pessoas que participaram da feitura desse vídeo, a gente tinha essa vivência do cordel, do artista que fica na porta do hotel tocando um pente, se amarrando, enfim, tudo isso foi desse mundo cultural extremamente rico, né, que é a Feira de Caruaru, que na época era bem diferente do que é hoje, né? Era uma feira que ainda se situava bem no coração da cidade, na Praça Coronel João Guilherme. Inclusive foi lá que a gente fez uma estreia do vídeo, assim, para quem quisesse ver, estava ali numa tenda que a gente montou, uma tenda com material do Exército lá em Caruaru, e a gente conseguia. Não havia ainda a tecnologia dos data show, de telão, essa coisa, então a gente tinha que construir um ambiente que fosse fácil das pessoas acessarem o vídeo, né? Então, essa influência toda veio da Feira de Caruaru. Ela é o grande influenciador da gente ter saído da nossa, digamos assim, da nossa, como é que eu diria, estagnação, digamos assim. A gente juntou nesse vídeo um grande contingente de pessoas envolvidas com arte. Eu posso até dizer que o vídeo estimulou
a vontade da criação de uma associação dos artistas lá em Caruaru, porque o vídeo a gente conseguiu depois que terminou ele. Primeiro, o grande impacto foi nos festivais, e depois a gente construiu condições de fazer um circuito em Caruaru. Fizemos um circuito aqui a propósito da abolição, do centenário da abolição, com a Secretaria da Educação do Estado. A gente levou esse vídeo em várias turmas aqui da região metropolitana, e foi muito interessante porque a gente tinha uma pré-ideia, um preconceito até, de achar que os alunos das escolas públicas não iriam compreender e talvez não fossem nem aceitar. E foi absolutamente o oposto, né? A gente viu uma sala, um auditório como o do... Agora é uma escola, fizeram uma modificação, mas tem um auditório Luiz Delgado aqui no Parque 13 de Maio, que a gente conseguiu lotar esse auditório com várias turmas, e eles vinham para o microfone, dar sua opinião. Foi um momento muito interessante do ponto de vista da veiculação desse filme, dessa veiculação alternativa, né? A gente chegou a pedir, inclusive, que professores dessas escolas que tiveram acesso a esse conteúdo fizessem trabalho em sala de aula com os alunos, e a gente recebeu esses trabalhos, e foi muito importante para a gente ter esse retorno. Que bacana, muito bacana, Luiz. Tanto na recepção quanto na resposta mesmo do público, do que as pessoas acharam, né? Isso é muito bacana quando você produz alguma coisa e você quer que o seu trabalho seja reconhecido, né? E quando isso acontece, a gente fica muito feliz, é claro. E imagino que vocês tenham ficado também. E aí, essa é uma parte muito boa. Mas conta pra gente, Luiz, quais foram as dificuldades, tanto na criação quanto na produção da peleja? As dificuldades foram imensas, porque a gente não teve um centavo de ninguém, né? Então a gente bancava isso num período que eu já tinha terminado o curso aqui de comunicação. Meu amigo e parceiro Pedro Arão passou um tempo em São Paulo produzindo teatro e música, e depois resolveu voltar. E a gente se juntou numa dessas viagens de Recife, Caruaru. A gente se juntou, começou a conversar sobre isso. Daqui a pouco a gente estava sentado produzindo roteiro. Então foi assim o processo. As dificuldades foram imensas. Você deve entender que, por exemplo, a maquiagem do vampiro é um pouco complexa, né? E foi feita pelo rapaz que era profissional disso, mas a gente, depois que filmava, naquela manhã, naquela tarde, tal, a gente ia atrás de amigos para juntar uma vaquinha para comprar um óleo Johnson para tirar a maquiagem do vampiro. Chegava a esse ponto, né? A gente não tinha, particularmente nenhum de nós que estavam fazendo o filme, uma fonte de renda. A gente estava na casa, morando provisoriamente em casa dos pais, né? E então não tinha. Era contar com os amigos que entendiam. Então houve muitos amigos que apostaram nesse conteúdo. Tem um professor de sociologia da ex-Fafica lá de Caruaru, que ele foi o cara fundamental, porque ele dispunha de um equipamento de Super 8 na Faculdade de Filosofia de Caruaru, onde ele era professor, e ele pôs esse equipamento à disposição, como também conseguiu que a faculdade financiasse a compra dos filmes virgens e da revelação que a gente tinha que mandar para São Paulo para revelar, né? Porque, na verdade, quando a gente começou com a ideia do filme, eu tinha, digamos, 2, 3 rolos de filme vencido, que ia apostar tudo naquilo ali, mas a gente conseguiu arrebanhar parceiros. Então, esses parceiros, tanto que você nota que a gente brinca na abertura do filme,
com, assim, produção. Na época a gente ainda não tinha formalizado a Produções do Tempo, então botamos Artistas Unidos, que era uma referência ao Night Art, e era o que significava que a gente ali estava reunido não em torno de dinheiro, né? Estava em torno de fazer um conteúdo, e foi muito importante ter uma conversa que a uma determinada altura a gente tinha levado uma conversa individual com cada artista que ia participar da filmagem, e depois a gente reuniu esses artistas todos num lugar que na época era uma sala de exibição de um videoclube, né, na época dos videoclubes, e então ali na rua principal lá de Caruaru a gente conseguiu reuni-los nesse auditório e colocar tudo, porque foi o que viabilizou o filme. A gente, só para ter uma ideia, a parte de vídeo, a parte de filme foi toda feita em 81. E em 86, para finalizar o vídeo, a gente resolveu fazer uma parte documental para integrar o filme, né? E para fazer essa parte documental, a gente só tinha uma diária de equipamento. A gente conseguiu alugar um equipamento da Fundagem e passar um dia todo em Caruaru, de manhã até o escurecer, fazendo as gravações que a gente previu e até as que a gente não previu. Porque, por exemplo, tem um circo popular que quase que termina, assim, já para o final. Aquele circo não estava no roteiro e a gente fez tudo roteirizado. Só que quando chegou na casa de Galdino, no Alto do Moura, que a gente estava fazendo a entrevista com o Galdino, apareceu esse circo, né? E a gente resolveu incluí-lo também nas filmagens e ficou na edição final também. Parece que tinha sido destinado a participar do filme mesmo, né? Então foi muito interessante essa parte de já ter um diálogo com os artistas para eles entenderem, né? Porque, em geral, os artistas são usados como objeto, né? E a gente procurou não tratar dessa maneira, fazer com que eles se apropriassem do conteúdo que a gente estava fazendo e que pudesse levar isso através de seus depoimentos. Então, a gente conseguiu, de fato, dar um salto com essa maneira de fazer, né? Tem uma coisa que eu vou observar como interessante para vocês, é que o filme passou 5 anos para ser fechado. A gente fez em 81, parou, porque tinha problemas de captação de áudio. A gente não tem experiência nenhuma nem equipamentos para fazer essa captação ao vivo como a gente tentou fazer. Então foi preciso a gente organizar para conseguir condições, um estúdio. Na verdade, foi um auditório do SESC aqui de Santa Amaro, que a gente tinha um amigo lá que trabalhava, e conseguimos fazer uma dublagem para poder o som funcionar. Então foi uma luta muito grande assim para tirar ele do limbo, entendeu? Foram 5 anos, né, de buscar as condições de finalizar. E quando finalizou olha, eu inscrevi o vídeo num festival que hoje se chama o Guarnicê, que antes era a Jornada Maranhense de Cinema e Vídeo. E aí a gente botou num avião lá, foi para ser exibido naquele dia ali mesmo. E eu depois encontrei uma moça que era de uma revista de cinema chamada Cisco. E ela disse para mim, olha, eu estava no júri e quando seu filme chegou, a gente já tinha decidido todos os prêmios que ia dar. E foi preciso fazer uma nova reunião do júri para refazer tudo. E o filme ganhou 4 prêmios.
nesse festival. E assim foi um impacto muito grande para a gente que nem esperava esse retorno todo, né? Depois a Bahia ganhou um prêmio de direção, no Ceará teve um festival de vídeo independente, ganhou mais 2 prêmios, né? Então foi um impacto muito grande esse retorno, né? Vamos fazer o seguinte, vamos assistir a mais um trechinho do filme A Peleja do Bumba Meu Boi contra o Vampiro do Meio-Dia? Veja aí. 5 anos pra cá, eu acho que a experiência que esse filme trouxe pra gente foi muito válida no sentido de unir, né, os vários segmentos assim da cultura popular, né, a arte popular assim por onde a gente anda e tenta se localizar dentro dela. Os problemas são quase os mesmos, né? A falta de apoio, a descaracterização, a cada dia as coisas vão se tornando mais difíceis, as pessoas têm que batalhar outras coisas, né? Outro meio, para que possam sobreviver. Eu acho assim que a gente era muito separado. Esse filme uniu todo mundo, assim, por exemplo, o cordelista, o ceramista popular, o ator, né? O músico. Uma das coisas mais válidas que eu acho dentro dessa experiência é isso, né? Então a gente só tem uma coisa a falar, valeu a pena todo esse trabalho, toda essa produção, toda essa dificuldade também para construir todo esse tempo necessário, valeu a pena. E não é a gente que está dizendo isso, né? Tá muito bem comprovado. Pois é. E era uma coisa que tinha um objetivo, né? Falar sobre os artistas populares. E Isso. até essa união deles também. Para produzir um vídeo que fala sobre eles, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar em como a união, né, consegue transformar. É um pouco. A união faz a força, né? É um pouco disso também. E assim, no filme, na peleja, a gente traz o vampiro como uma representação da sociedade, né? Uma metáfora em Isso. que a sociedade consome o artista. Pode falar um pouquinho sobre essa metáfora pra gente? Então, para nós era uma metáfora muito forte, porque a gente estava saindo, 81 a gente estava em plena ditadura ainda, né? Que só foi acabar em 84. Então, nesse período, a gente não tinha como não se influenciar tem uma cena de uma sala de aula que os alunos estão como que sem poder falar e toca aquela música característica do programa do governo, é Hora do Brasil, né? Tem uma hora que toca isso, e é uma referência forte à questão política. A gente passou por festivais, eu lembro, aqui em Recife mesmo, nós tivemos 2 festivais de cinema Super 8, né? Então, os filmes da época eram bem fortes, o conteúdo, por exemplo, tinha uma dupla baiana de irmãos, que eu agora estou me esquecendo o nome deles, que fizeram um filme também muito revolucionário, um filme chamado O Rei do Cagaço. E é incrível, não dá nem para contar aqui. Mas foi de gente que, como a gente tinha o que mostrar, né? Porque havia um preconceito grande contra a bitola do Super 8, porque era uma bitola amadora, porque era difícil trabalhar. Chegou um momento que já, depois de filmada a peleja, os filmes começaram a sumir do mercado, então você não tinha como comprar filme para fazer, tinha que mandar revelar fora do Brasil, né? Que a partir do momento São Paulo e Rio tinha locais que fazia isso e que, acho que por questões de comércio mesmo, resolveram não fazer mais, né? Então foi difícil. E a gente romper com isso foi muito importante, porque a bitola de Super 8 era como se fosse uma coisa doméstica, né? Para uso doméstico, para fazer o filmezinho do fim de semana ali na praia e etc. E a gente queria muito mais, né? Não havia financiamento como hoje tem, os editais, etc. Não havia nada disso. Então, era difícil fazer a próprias custas, né? Era sempre difícil. Então, a gente
encarava isso e ia em frente, né? Porque só podia ser cineasta se fizesse. Não adiantava ficar falando só, né? Luiz, a conversa tá muito boa, mas a gente vai ter que dar uma pausa, porque eu vou precisar chamar o intervalo e a gente continua já já. Olá, estamos de volta com o programa Imagem nas Mãos e a gente já volta assistindo a outro trechinho de um filme também realizado pela Produções do Tempo, que é o documentário Organização Popular. Assista aí. Essa nossa luta faz mais de 10 anos que a gente vem trazendo e nós vamos entendendo cada vez mais que aqui no Brasil tem dois Brasis, que aqui no Brasil tem dois Brasis. É o Brasil do rico e do capitalista e o Brasil do pobre e do necessitado. E que esses governos que estão aí, eles estão preocupados com o Brasil dos capitalistas e o Brasil do estrangeiro da dívida externa e estão dando um eterno calote ao Brasil pobre, ao Brasil dos pobres em casa de Jaboatão, ao Brasil dos pobres de todo o Brasil. E é importante que a cada dia todo o povo comece a entender a necessidade de criar uma política nova, diferente, a política dos pobres do Brasil sacrificado, a política que a gente precisa implantar aqui no país para mudar essa situação de calamidade de tanta gente. Porque a nossa luta precisa ser grande e forte e a gente precisa ter coragem e esperança. Tem que lutar para a questão das casas, o melhoramento de estudos para as crianças, melhoramento de vida para a gente pobre, que não tem condições, outras condições melhor. Tudo isso tem que ter uma luta, né? Porque se a gente não lutar por isso, a gente não vai ter nunca mais nada na vida. Daqui a pior, cada dia mais pior. Realmente estão precisando de um lugar onde morar. Quer dizer, além da questão de saúde, educação e outras coisas tantas que nós sabemos. Mas essencialmente e fundamentalmente, na minha visão, eu acredito que para que haja uma sociedade melhor, mais igualitária, e que os direitos fundamentais do homem possam ser adquiridos, é necessário que haja uma vontade política para que isso se concretize. No primeiro momento, torna-se difícil combinar a luta pela sobrevivência e a luta contra a exploração com o trabalho de organização da classe trabalhadora e elevação de seu nível de consciência. Todo o tempo disponível dos militantes é consumido no trabalho comunitário. Chega um momento em que eles não conseguem mais ver nem ouvir com nitidez os problemas da comunidade, não conseguem refletir conjuntamente sobre as causas desses problemas, nem atualizar seus conhecimentos, nem socializar o saber acumulado da militância, nem arrebanhar novos adeptos para a luta. O trabalho comunitário tanto pode libertar como oprimir, conscientizar como alienar,
construir como destruir, esclarecer como enganar. No entanto, organizar-se é preciso. O documentário, Luiz, ele foi produzido em 1991, certo? Um pouquinho depois do final da ditadura militar. E ele também traz muito esse teor político. Por que que vocês escolheram falar sobre isso e como é que foi o impacto do filme na época? Olha, foi muito importante porque houve umas mudanças no contexto político do país, né? Em 91 já tinha acontecido a Constituinte de 88, que foi muito importante para garantir que a gente, digamos assim, não voltaria, não teria um retorno à ditadura de novo. E houve também uma movimentação muito grande dos movimentos populares em torno das conquistas, né? Conquistas dentro da área de saúde, da educação, enfim. Houve um movimento bastante acentuado nesse sentido de buscar os direitos sociais que a população tem, que estavam um pouco esquecidos, que estavam um pouco sob o ditame da ditadura. Então, assim, foi muito importante. Infelizmente, a gente talvez tenha participado mais de reuniões ao fazer o vídeo do que propriamente depois. Depois a gente não conseguiu ter um circuito tão amplo quanto a gente gostaria, como, por exemplo, a gente fez com o primeiro vídeo, que é o A Peleja, com o segundo vídeo, que é o Saúde. A gente conseguiu provocar muitas discussões, tal, mas enfim, a gente não tinha financiamento para fazer isso e foi mais difícil, né? Ele é importante porque é um retrato daquele momento, né, onde a gente vivia várias coisas na pós-ditadura, né, e essas coisas estavam dando um gás, digamos assim, aos movimentos, como principalmente eu acho que eu me lembro mais do movimento em torno da questão da saúde, né? Então, houve em vários setores, mas para mim o que marcou mais foi em torno das questões de saúde. É nesse contexto que é criado o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, enfim, e também a forma de lidar com isso, né? Então, foram criados conselhos que, digamos, de algum modo administravam ou vigiavam a administração dessas coisas públicas que foram criadas a partir da Constituição de 88, né? Enfim, as liberdades democráticas conquistadas a partir daí avançaram muito as coisas as políticas públicas, digamos assim, né? Muito bacana, Luiz. Ó, me tira uma dúvida. Durante o período em que a produtora esteve ativa, vocês se consideravam a serviço desses movimentos sociais ou vocês enxergavam esse trabalho mais como uma documentação à parte dessas iniciativas? Olha, eu acho que o vídeo, principalmente o Organização Popular, ele é um retrato, como eu estava falando, do movimento popular naquele momento, né? Então havia muita, como é que a gente chama assim, uma tentativa de engolir esse movimento, né? Por parte dos governos instalados, né? Então havia essa tentativa de cooptação. Então você vê ali no próprio vídeo a constatação de muitas entidades que eram cooptadas, recebiam dinheiro e faziam as coisas do interesse daquele político lá, daquele órgão, daquele. Enfim, foi um contexto que, digamos que a gente não esperava que acontecesse, mas que aconteceu porque política, infelizmente, não sempre se conduz para o lado da grana, da subjeição, né? Então, assim,
A gente fala muito pouco disso aqui no Brasil, mas é a questão da luta de classes, né? Então, isso ficou acentuado depois da terminada a ditadura. Então, houve uma cooptação muito grande de entidades do movimento popular recebendo benesses ou cargos dos políticos estabelecidos na alçada federal, na alçada estadual e municipal. Enfim, se conduziu para um lado que a gente não esperava, digamos assim. E, de algum modo, realmente, esse registro ele serve ao movimento popular. Foi feito com essa intenção, né? De ser uma coisa que um vídeo que constata essas contradições, né? E que essas contradições foram se fortalecendo com o tempo, né? Acho que até uma forma de mostrar para a sociedade, né, o que estava acontecendo, assim, de deixar registrado. Foi esse o objetivo de vocês. Isso, exatamente. Luiz, conta pra gente, nesse contexto, como era a relação da produtora com esses movimentos sociais? Então, a gente, como tinha uma estrutura muito frágil de trabalho, então, por exemplo, a gente, para participar das reuniões, para gravar as reuniões, para pegar esse caldo que estava sendo produzido dentro do movimento popular, então, muitas vezes a gente saía para fazer uma gravação pegando o metrô, porque não tinha dinheiro para bancar, pegando câmeras emprestadas, enfim. Era um contexto amplamente desfavorável e a gente nutria essa vontade de se aproximar dos movimentos populares e praticar, de fato, uma comunicação que fosse libertadora, né? É isso que a gente buscava com essa ação. Legal. E Elis, recepcionar alguns movimentos sociais que vocês procuraram, recepcionaram bem vocês? Como foi a experiência de vocês nessa procura? Sempre foi muito positiva, porque a gente nunca chegou em lugar nenhum sem explicar por que a gente estava ali. Então, isso é fundamental para ganhar confiança, para abrir as portas. Então, porque a gente via certas atitudes de outros grupos que trabalhavam também na mesma direção, mas que não se importavam muito com a opinião do popular, não. Um pouco repetia, na minha visão, o que as TVs comerciais, as TVs abertas, as redes faziam. Quer dizer, vai lá, faz uma matériazinha, vai-se embora e não diz nada, né? Então, a gente nunca teve essa postura. É trabalhoso não trabalhar usando essa postura, porque você tem que se explicar, tem que negociar, né? Então, isso era o terreno que a gente queria progredir por aí, não era outro, não. Era difícil, gastava tempo, mas era isso que a gente queria fazer, né? E o Organização Popular é fruto dessas pequenas viagens na região metropolitana e da participação em reuniões. Luiz, vocês têm vídeos muito potentes, entre eles a Peleja, a Organização Popular e muitos outros. Esses vídeos eles estão sendo disponibilizados novamente, preservados pelo acervo do Vídeo Popular em Pernambuco. Como é que você vê essa importância de preservar esses vídeos e outros também? Olha, para mim isso é da maior importância, porque, veja bem, esse acervo que ficou da Produções do Tempo, né, que acabou sobrando para mim guardá-lo. Eu julgo da maior importância e eu não queria que ficasse só comigo, entendeu? Esse projeto, ele vem resgatar coisas que estavam guardadas lá, que eu não sabia o que fazer disso. E aí, quando veio a ideia de digitalizar, aí, assim, a gente ficou muito contente, né?
ex-membros das produções, e também eu acho que tira da minha responsabilidade só a preservação desse material, porque esse material hoje tem não só lá no projeto do Vídeo Popular, mas tem também na Cinemateca Pernambucana, na Fundagem. Então, esses espaços são muitíssimos importantes para preservar a nossa memória, as imagens do povo, enfim, de fundamental importância. A gente precisa ter mais iniciativas nesse sentido, porque muitas vezes o material se perde, se degenera, digamos assim, por falta de um espaço que preserve, que conserve, que mantenha, né, aquele material ali vivo, né? Era o que eu mais queria, era tirar somente. Eu me sentia uma carga muito pesada, porque exige uma condição de armazenamento ideal, né? Isso eu não tinha, e foi importante demais ter feito essa digitalização, muito importante para o futuro do nosso audiovisual. Luiz, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir falar aqui com a gente hoje. E nós convidamos você aí de casa a assistir os vídeos do acervo do Vídeo Popular em Pernambuco, que são tão importantes e potentes até hoje. Pois é, e falando em assistir vídeo, você também pode conferir este e outros episódios da série Imagem nas Mãos nos canais de YouTube da TVU e do Laboratório de Imagem e Som, o LIS, do Departamento de Comunicação Social aqui da UFPE. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.